Esse é mais um Diário Mais Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou hoje com a doutora Juliana Linhares. Ela é médica, pediatra e nutróloga. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Um prazer te receber aqui. Tenho muitas perguntas. Preparada para esse bate-papo? Vamos lá. Você é médica pediatra, né? E a gente vai falar também da sua atuação como nutróloga, né? Qual a diferença de uma nutróloga para uma nutricionista, por exemplo? A nutricionista, ela trabalha fazendo o plano alimentar. Ela ajusta o que você vai comer de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora do jantar, tá? A nutróloga, na verdade, ela quer conhecer a saúde nutricional desse corpo, baseado na composição corporal, o que o seu corpo necessita de determinado nutriente. Entendeu? Interessante. Então, é uma avaliação totalmente diferente, é uma especialidade médica, tá? Para adultos e para crianças. E hoje eu atendo as crianças na parte da nutrologia pediátrica. Ah, muito bem. Você, como primeira formação, é médica pediatra. Médica pediatra. Né? E aí você consegue alinhar esses dois, né? Essas duas formações. Eu sempre me dediquei muito à alimentação. Sempre me preocupei muito com a introdução alimentar, em orientar isso de forma adequada, os cuidados que a gente tem que ter nesse momento da introdução alimentar, entendendo que os hábitos que a gente inicia naquele momento, eles vão se perdurar pela vida. E ao longo disso, eu fui me apaixonando cada vez mais, me aprofundando cada vez mais até chegar nessa formação de nutrologia. Muito interessante. Me conta um pouquinho sobre a sua vida acadêmica, né? Você escolhe a medicina e aí você já sabia que você queria ser uma pediatra? Não. Na verdade, eu sempre quis ser médica. E num primeiro momento eu queria ser geriatra. Olha, ia trabalhar com a outra ponta. Com a outra ponta. E durante a formação, eu tive a possibilidade de fazer um estágio na pediatria e me apaixonei. Me apaixonei. A minha mãe não entende. Ela diz assim, como que você consegue atender uma criança que não fala ainda, que não explica o que está sentindo, e eu não sei explicar isso. É verdade que muitas pessoas que cursam a medicina têm essa coisa, né? De, eu vou atender a criança chora, a criança não fala o que está sentindo. Tem isso, né? Exatamente. Esse receio. E, de fato, assim, a pediatria é uma especialidade que você não a escolhe. Ela escolhe você, entendeu? Porque feeling, né? Essa sensibilidade, entendeu? É uma coisa de cada um, assim. E só quando os pediatras conversam, é impressionante como que a gente consegue traduzir isso. E, de fato, em palavras é difícil a gente explicar, mas a gente consegue conhecer eles. E falando sobre isso, essa questão do choro, você já consegue identificar? Tem uma linguagem, dependendo de cada choro, cada... Na verdade, assim, a criança que chora durante a consulta, né, especificamente durante a consulta, ela vai chorar, às vezes, porque ele é um bebezinho, não sabe o que vai acontecer ali. Às vezes ela vai chorar quando maior um pouquinho, porque ela lembra que um dia ela foi num lugar parecido e tomou vacina e ela associa aquilo ali. E aí, depois que ela entende que o momento da consulta pediátrica é um momento que não tem dor, é um momento legal em que você vai ver se você tá maior, se você cresceu, você vai ganhar elogios. Essa relação muda. E muda um tanto de a criança você ser a referência daquela criança, sabe? De um dia que ela não acorda bem, ela fala, mamãe, me leva na tia Juju, sabe? Então, assim, é impressionante isso. Então, eu digo o seguinte, que o choro, ele é por medo, né? Do desconhecido, ou por uma lembrança de alguma coisa que não foi legal. Mas a gente sabe levar isso em consideração e a gente sabe contornar isso e a relação se faz, entendeu? E é muito gostoso. Olha, é uma prática muito sensível mesmo, exatamente, né? E os seus clientes, na verdade, são as crianças, né? Dá pra ver que você fala delas com total autonomia nessa participação, né? Do cuidado com a saúde. Sim, exatamente. Assim, eu tenho que estabelecer uma relação de confiança com o pai, com a mãe, óbvio, né? Mas eu tenho que ter empatia daquele paciente que estamos projetando que seja um relacionamento duradouro, né? A gente atende até 18 anos. O pediatra atende até os 18? Até os 18 anos. Gente, então tem umas crianças maiores ali. Eu digo o seguinte, que eu tenho alguns pacientes maiores do que eu. Mesmo sendo pediatra. Mesmo sendo pediatra, tá tudo bem. Legal.
E aí você fala, né, que no consultório, você tratando da saúde da criança, você percebe que a alimentação é um ponto crucial, vamos botar assim, né? Sim, é um ponto crucial, assim. A gente hoje tem um acesso, né, muito facilitado aos industrializados. Facilitado no que eu digo de acesso mesmo, de encontrar isso, e na rotina corrida do dia a dia, isso tá ali, tá mais fácil, tá mais rápido, tá? Só que é um mais fácil e mais rápido que não é verdadeiro. Às vezes fazer comida de verdade é tão rápido quanto, tá? Em relação a custo, comida de verdade, e aí o que eu digo de comida de verdade é legumes, verduras, frutas, arroz, feijão e carne, e eu não tô falando nada demais nesse sentido, tá? E aí você observa que esses hábitos familiares vão sendo introduzidos na vida da criança, só que isso leva a muitos prejuízos a longo prazo, né? Então, hoje, o nosso objetivo na orientação da alimentação, desde o início da introdução alimentar, aos 6 meses, é criar bons hábitos nessa família, às vezes modificar esses hábitos familiares para que aquela criança esteja inserida num ambiente com uma alimentação saudável. Certo. Doutora Juliana, você considera que essa alimentação da primeira infância é que vai direcionar essa criança na relação com o alimento? Com certeza, com certeza. A gente fala da programação metabólica. Programação metabólica é o trilho do teu sucesso. Você vai chegar aqui e vai chegar no sucesso, tá? O que acontece ao longo é que os desvios vão acontecendo. Então, a gente começa ali a introdução alimentar, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Aí, quando a criança faz 1 ano, já começa, já pode isso, já pode aquilo, já pode isso, já pode aquilo, e aí começa a desviar. E a criança passa por momentos em que ela come um pouco menos, porque ela já não está crescendo tanto, ou ela passa por uma seletividade parcial, em que aceitava muito bem determinado alimento, e aí de repente começa, não quero, não gosto mais. E aí, nesse momento, que começam as compensações. Ele não comeu o almoço, então eu vou dar um Danone. Ele não comeu isso, eu vou dar um biscoito. E aí, óbvio que a maioria dos alimentos industrializados tem muita gordura e muito açúcar, que palatavelmente são mais agradáveis, porém não são saudáveis. Certo. E aí a criança começa a entender, e sim, a criança entende isso, que se eu recuso e recuso, eu ganho aquele. E aí aquele nosso trilho perfeito começa a ser desviado. Certo. E aí é possível voltar. É possível voltar. E é isso que a gente... É onde eu atuo hoje. É a gente entendendo que dá pra gente voltar, tá? Mas assim, quanto mais desviado tá, mais trabalho dá. Dá pra voltar. Dá pra voltar. E aí, nesse caminho de volta que eu quero falar com você, nós vamos falar sobre a obesidade infantil. Ou seja, essa criança que já chegou pra você... como você mesmo falou, né? Fora do trilho. Fora do trilho. Vamos dizer, como é que é receber esse paciente? O que você observa? Então, quando, né, a gente atende a criança desde pequenininho, você vai já fazendo uma educação familiar. E hoje esse é o grande desafio, é que a família entenda a importância desses hábitos, tá? Então, quando você pega desde bebezinho, você já começa a introdução alimentar, e aí você vai orientando a cada momento e em cada idade o que você vai acrescentar, até onde você pode ir, o que é um hábito bom, o que não é, tá? Só que, muitas vezes, já chega uma criança maior com hábitos já formados, tá? E hábitos que não são bons formados. E aí a gente tem que entrar em toda uma educação parental dessa rede de apoio dessa família, tá? Por quê? O grande desafio hoje, tanto do pediatra quanto do nutrólogo, é que a rede de apoio entenda a importância daquilo. Eu uso uma frase que é o seguinte: comida é afeto. E é afeto. Tá? Se você vai visitar a sua avó ou uma amiga, ela vai fazer um lanche, uma coisa que você gosta, um almoço para te receber. Porém, se esse afeto prejudica quem você ama, isso tem que ser revisto. Olha, interessante. Entendeu? Então, assim, mas ela gosta tanto de doce, ela gosta tanto de chocolate, ela gosta tanto de juba, Tá, mas se isso tá prejudicando a saúde, a gente está adoecendo essa criança. E que amor é esse que adoece quem você ama? Olha, que atenção, né?
Entendeu? É muito sério. Então, eu primeiro preciso convencer a família da importância da gente retirar aquelas coisas e começar a transformação dos hábitos e melhorar a relação dessa criança com o alimento, tá? Para depois a gente começar a abordar essa criança aos poucos. Porque é muito complicado você ter um monte de coisas no armário, na despensa, que a criança não deveria comer e você olhar para ela e falar assim, olha, isso você não pode. Então, é mais fácil não ter. Não ter em casa. Só que o não ter em casa priva todo mundo, concorda? Só que assim, na verdade, Vai o ser bom pra todo pediatra mundo. cuida de todo mundo, porque ele tá tirando o acesso de alimentos que não são saudáveis para ninguém. Olha só, então de repente essa criança vai estar até incentivando a melhora da qualidade de vida da família. Exatamente, tá? A obesidade, seja ela em qual faixa etária, mas a obesidade infantil é considerada doença. Uma criança acima do peso já está doente. Já está doente naquele momento da vida, tá? Então, agora a gente pode reverter? A gente pode reverter. Só que se a gente não reverte, isso é o início, o gatilho para várias outras doenças. Para diabetes, para hipertensão, colesterol alto, para uma resistência insulínica, para várias outras doenças. E aí, no caso, a criança que está obesa, ela acelera essas doenças? Porque, por exemplo, assim, a gente escuta falar sobre diabetes, né, sobre pressão alta, já na fase adulta. A criança obesa, ela pode desenvolver isso antes? Sim, Olha. com certeza. Então, ela está doente antes já mesmo. está, entendeu? A gente reverte? Reverte. Só que a gente tem que traçar o plano, entendeu? E colocar ele em prática. E aí é nesse momento que a nutrologia entra. É quando a gente entende. Porque assim, não é porque a criança tem um peso adequado ou está acima do peso que ela está nutrida. Olha, a gente, muito antigamente, não tão antigamente até, as pessoas tinham isso, né, a avó principalmente, essa criança tá magra, tem que comer, tem que ficar fortinho, tem que engordar. Tinham até muitos produtos, né, a farinha láctea, o Neston, né, Isso, exatamente. que as pessoas tomavam para a criança ganhar corpo. Isso, né? mas assim, peso em si não significa saúde e hoje a gente está vendo que o excesso dele já significa doença. Entendeu? Então, isso caiu por terra. Aí, exatamente. E aí, às vezes, você pega uma criança com um peso adequado ou acima do peso, tá? Desnutrido. Olha só. Desnutrido de nutrientes e vitaminas. Entendeu? Porque na dieta, na alimentação, você tem muitos açúcares, muitos carboidratos, muitas gorduras e pouca vitamina, pouca fruta, pouco legume, pouca verdura. Entendeu? Então, você tá entendendo? É como se a base daquela plantinha que tá crescendo estivesse cheia de terra, só que é uma terra fraca. Certo. Entendeu? Você está há quanto tempo na pediatria? Quantos anos? Na pediatria, 7 anos. 7 anos. Você vê uma diferença nesses 7 anos? Algum aumento de... Com certeza. Com certeza. Esses números são expressivos? Com certeza. O que acontece é o seguinte, as famílias, né, elas, a gente passa por alguns tipos de famílias, tá? Tem aquela família que não teve a possibilidade, quando criança, o pai e a mãe, quando criança, não tinham acesso a determinados alimentos que eles gostavam. E aí hoje, assim, lá na minha geladeira, no meu armário, tem biscoito recheado, tem o iogurte, tem todas as coisas que eu, quando era criança, não tinha. Olha só. Outra coisa que acontece, hoje, as famílias são famílias que trabalham. E aí compensam a ausência levando chocolate, levando biscoito, pedindo os lanches à noite, você tá entendendo? Então a gente tem essas questões hoje, e aí a gente volta naquele da comida e afeto, entendeu? Certo. Então assim, tenha um tempo de qualidade com seu filho de outra forma, não precisa estar sempre relacionado à comida. Exatamente. Vai passear, vai no parque, faz uma caminhada e um piquenique, você tá entendendo? Certo. Existem outras formas de amar. Muito que não precisa interessante. estar associado à comida. E, doutora, criança pode tomar café? Criança não deve tomar café, ok? Mas quem dera que o café fosse o problema da bebida na infância. É mesmo, entendeu? tem outras bebidas. Só para concluir o café, a partir de que idade pode tomar café? Ali já na pré-adolescência a gente já pode liberar. Bacana. Tá? Pode liberar. Pode né? liberar com
cautela, ele mais fraco e às vezes misturado com leite. Bacana. Tá? E sem é melhor. açúcar. Sem açúcar, Legal. né? A gente tá tomando um cafezinho aqui sem açúcar, uma delícia. Então, é tudo questão de hábito, né? Exatamente. De muito bem. Mas aí me conta, esse café não seria o maior vilão. O que tá pegando aí nas bebidas com as crianças? Na verdade, o que acontece? Todas as bebidas industrializadas têm uma quantidade enorme de açúcar, tá? E assim, o açúcar não tem nenhum benefício na vida de ninguém, tá? Ele é viciante, tá? É realmente viciante. Então, quanto mais você come ou tem contato com açúcar, mais vontade você tem disso, tá? E isso dentro do corpo gera uma desarmonia nos processos hormonais, tá? E assim, hoje, açúcar, sal e gordura são usados como conservantes nos alimentos industrializados. Então, até um alimento salgado industrializado leva açúcar. Olha, o açúcar Tá? está por todo lugar. Todo lugar. Lembra que antigamente, muito antigamente, na casa da avó, a carne ficava dentro de uma bacia com gordura. A fruta, pra gente conservar por mais tempo, a gente faz uma calda. É. A carne salgada, ela dura por mais tempo? Ou seja, a indústria usou essas três ferramentas como conservante dos alimentos industrializados. Certo. Entendeu? Então, tudo que está empacotado não é saudável. Então, falando tudo que está empacotado, vamos começar pelas bebidas, né? Nós temos ali aquele Guaraná, o potinho, de potinho. O copinho? É. Péssimo. Péssimo. Calma, gente. Vou tentar de novo. Aquela bandejinha com... Essas bandejinhas de... É porque é marca, né? Mas a gente não posso falar aqui, né? Mas que tem as bebidas lácteas, né? Sim, sim. Então, o que dali a gente pode tirar? Iogurte. Iogurte, ok. Iogurte é aquele copinho que é um branquinho, que é leite e fermento. Esse ok. Tá. Mas esse não é mais azedinho? Tem alguma dicasinha? Sim. Aí a gente pode adoçar com fruta. Ah, legal. Você compra, então, esse iogurte. Aí ele vai estar escrito... Porque aí tem isso. 2 ingredientes. 2. Leite e fermento. Tem o integral e tem o desnatado. Legal. Tá? Que aí é com ou sem gordura? Isso. Um pouco mais de gordura, um pouco menos. Ok? E ok. Tá? Aí você bota uma frutinha. Aí você pode misturar com uma fruta. Dependendo da idade da criança, você pode colocar um adoçante natural, que não é aspartame, tá? Tudo isso é o que acontece durante a consulta da nutrologia. Tá. Então a gente precisa aprender mesmo. Exatamente. É uma educação. É entender que a alimentação é um desafio para todos nós. Se a gente quer que a programação metabólica dos nossos filhos continue no caminho do sucesso, a gente tem que aprender a fazer as trocas e ter as melhores escolhas, tá? Lancheira de escola é um grande desafio. Eu imagino. Ainda mais que normalmente Entendeu? é feito assim meio corrido. Então, exatamente. Durante a consulta, a gente conversa sobre isso. E aí, no segmento com a nutricionista, ela vai te dar opções. Ótimo. Então, é um atendimento multidisciplinar. Não é só comigo e nem com a nutricionista. Estamos juntas em prol de estabelecer uma saúde para este indivíduo que está crescendo. O sonho do pediatra e do nutrólogo pediatra é deixar o consultório do clínico e do endocrinologista vazio. A gente quer um adulto que não esteja hipertenso, que não esteja diabético, que não tenha colesterol alto. É isso que a gente quer. Qual pai a gente não quer isso, né? promover saúde. Legal. Entendeu? Então, o pai que quer a sua criança saudável precisa começar pela boca, assim. Exatamente, né? exatamente. É muito interessante isso, né? Muito interessante. E aí a gente tá falando desses produtos industrializados, né? Das bebidas. Não tem uma coisa assim, o que eu faço então? O que eu dou para essa criança beber? Então, vamos lá. As bebidas em geral, tá? Elas têm muita caloria, né? Todas as bebidas. Suquinho, vamos lembrar. Né? Mas, lembra, a gente tem que pensar em achar a melhor opção. Então, hoje, entre dar refrigerante e um suco de fruta da fruta, é muito melhor o suco da fruta. Entre o suco de caixinha e o suco da fruta, é melhor o suco da fruta. Entre o suco da fruta e a fruta, é melhor a fruta. Então, se você for fazer uma lancheira, mande a fruta e água. Porque legal. na fruta, você tem fibra. Você tem mais coisa do que só no suco. Legal. Você tá entendendo? Então, assim, na verdade, são conhecimentos que às vezes as pessoas não detêm e talvez
não façam correto por isso, ou talvez às vezes acha até que tá bom, entendeu? Entendi. E não tá. E dá menos trabalho, né? Mandar a fruta com a água dá menos trabalho do que fazer o suco. Entendeu? Agora, interessante que você falou, porque a gente precisa se habituar, então, a beber água. Tô falando até como adulto também, né? Com certeza. Porque aí, se você manda água, a criança já tá se hidratando. E a fruta dá o sabor, né? Você tá comendo a fruta, é legal isso. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente fala, né, de pão. Pão é ruim? Depende do ponto de vista, tá? Então, assim, hoje a gente sabe o quê? Que o pão que tá lá no pacote, aquele que hoje tem uma validade de quase 3 meses. Pensa em quanto conservante tem, ok? Se a gente for pensar que um pão francês, em 2 dias ele estragou, a gente já consegue fazer um parâmetro daí. É pra comer um monte de pão francês? Não, mas entre esse e esse, eu posso optar por esse. Comer pão com manteiga puro é furada. Não te nutre. Não te nutre. Coloca proteína, entendeu? Então, são essas mudanças, essas orientações que a gente vai fazendo, tá? Então, assim, existe uma diferença entre comer, se alimentar e se nutrir. Ah, que legal isso. Você sabe o que é isso? Então, comer é aquele comer que a gente vai lá no cinema, compra um baldão de pipoca e mastiga, engole. E mastiga, engole, mastiga, engole. A gente nem pensa muito, e né? sai de lá e fala assim, a gente vai lanchar onde? Não computou. Porque a cabeça não se alimentou. Isso é o comer. O se alimentar é o que a gente faz na vida corrida. De manhã come um negócio, na hora do almoço come outro, às vezes você tenta fazer uma opção melhor e tudo mais. O se nutrir é comer com consciência. A proteína me alimenta mais, me sacia por mais tempo. Um grão integral tem mais fibra. Entendeu? É isso que a gente quer trazer. Se eu como a fruta, é melhor do que eu tomar suco. Certo. É exatamente esses já ajustes que a gente vai fazendo. No dia a dia. No dia a dia. E aí a gente pensa o seguinte: bons exemplos geram bons hábitos. Se eu tenho uma família que faz isso, é muito mais fácil que essa criança se espelhe e repita. É muito complicado você querer dar a essa criança bons hábitos se ela não tem bons exemplos. Certo. Entendeu? Por isso que eu te falo que às vezes quando a gente orienta a alimentação da criança e a família adere, e ela acredita, e ela apoia, e ela tá junto com você formando uma equipe realmente, a saúde de todo mundo vai melhorar. A saúde de todo mundo vai melhorar. Mas eu não tenho dúvidas. Agora vamos falar um pouquinho dos desafios, né? Então você tá dando essas dicas, são super válidas. E aí, como a criança tem aquela coisa do come, não come, gosto, não gosto, como é que faz? Assim, a mãe fala, mas doutora, não vai comer. Não adianta que ele não vai comer, por exemplo, pão integral, ou não vai querer sem o açúcar. Como é que faz? Então, os hábitos, eles não se constroem do dia para noite. Aquilo levou um tempo. Então, a gente também não entende que não adianta você, da noite pro dia, virou o perfeito, o saudável, não tem mais isso, não tem aquilo. Na verdade, a gente tem que ir desconstruindo aquilo ali, tá? Então, a gente começa a misturando, né? A gente fraciona um pouco desse, um pouco daquele. A gente combina o experimentar. Vamos experimentar? A gente traz aquilo de outras formas, entendeu? De outras formas que eu digo mesmo, formato. Cortes diferentes, preparações diferentes, entendeu? Então, assim, isso a gente combina durante a consulta. Então, olha, a gente viu aqui que você precisa melhorar isso e tudo mais. Vamos tentar? Eu e você? Mamãe vai fazer? E aí você me promete? E aí a gente vai combinando isso. E muitas das vezes, tá? E assim, a gente já entra nesse processo com medo, né? Cara, não vai dar certo, ele não gosta, não sei o que, não sei o que. E muitas das vezes a gente se surpreende. A criança se surpreende com a aceitação e eles ficam felizes demais com o resultado. Entendeu? Porque a gente faz a consulta, faz a avaliação da bioimpedância, vai na nutricionista e orienta a atividade física, que é o outro pilar importantíssimo dessa condução, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter esse metabolismo acelerando, né, se mexendo, para que a gente possa ir naqueles depósitos ali que a gente quer mexer, que a gente quer queimar. Então, a atividade física vai entrar como uma ferramenta super importante
tá? Nessa condução. E aí, a criança às vezes percebe o seguinte, que quando ela se exercita, ela pode até um pouco mais. Olha, interessante. Porque ela tá gastando mais. Quem faz exercício pode incluir algumas coisas na alimentação. Entendeu? Às vezes a gente pode aumentar uma refeição, a gente pode aumentar alguma coisa, entendendo que a gente quer diminuir as coisas que não são legais, são as gorduras e os açúcares, então, entendeu? para quem está assistindo a gente, os pais que chegam no consultório, não vai haver assim um terrorismo, não, né? nem pode vai ser devagar. Na verdade, a gente faz uma consulta inicial de conscientização. Eu preciso que eles entendam que aquilo não faz bem. Esse é o primeiro ponto. E a partir daí a gente começa as mudanças. Não é de um dia para o outro, não é em uma consulta. Não faço um milagre. É devagar, né? Gradual. É devagar, é gradual e é progressivo. Agora, acredito que quanto mais novo, porque você recebe as crianças, mais fácil de você construir isso, exatamente, né? Exatamente. Porque as crianças vão se adaptando. A gente vê até os bebês que hoje em dia, que os pais respeitam, lá o açúcar, que não dão açúcar, às vezes eles estranham, né? Quando colocam na boca, né? O açúcar. Então, eu digo o seguinte, tá? A gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. Eu vou te fazer uma pergunta, pessoal. Tá. Quanto você sente falta de comer caviar? 0. Qual foi a frequência disso, né, na sua realidade? Nunca comi, nem tenho vontade de experimentar. Entendeu? Então, se a gente não oferece, e aí vem lá de trás, aquilo que eu te falei do primeiro momento da introdução alimentar. Se eu não ofereço açúcar, essa criança chega com 1 ano, 2 anos, sem esse paladar. E então ela não sente falta daquilo que ela não conhece. Ela vai comer um morangão na boquinha, ela vai comer o abacate purinho, sem precisar botar leite condensado em nenhum dos dois. Em nenhum dos dois. Só que foi o que eu te disse. Os hábitos, eles se constroem. Se constroem sem e se desfazem também. Entendeu? Então, hoje, a gente se entende que isso não faz bem pra gente, a gente consegue desconstruir um hábito. E aí, quando a criança já tá maior, a gente tenta desconstruir isso daí. Existem ferramentas pra gente fazer isso, né? Só que a gente tem que dar um segmento. A gente tem que chegar, entender o nosso cenário, começar pra gente poder ter esse sucesso no final. Achar o nosso caminho de volta. Né? Na clínica, você tem uma forma lúdica de mostrar isso para as famílias? A gente está falando sobre o açúcar, né? Sobre a quantidade em cada produto, porque os produtos confundem muito a gente, né? Sim, exatamente. Não que a gente tenha que virar a louca do rótulo, que olha tudo. Aos poucos, isso vai se tornando natural, tá? E eu volto a falar. Alimentação para todos é um desafio. A gente tem que escolher a melhor opção naquele momento. Se a gente for olhar rótulo, especificamente rótulo, os alimentos eles vêm em proporção de maior quantidade ali. E a maioria dos industrializados vem açúcar já de cara, tá? Então, lá no consultório eu tenho uma bandeja. Ah, tem. Com alguns alimentos comuns na infância, tá? E eu coloquei, e eu fiz a contagem de açúcar em cada um deles. Então eu mostro assim, esse você come? Isso tem tanto de açúcar. Uau! E isso é impactante. A gente, porque assim, se você, hoje às vezes eu pego assim, tá vendo essa quantidade? Você comeria isso assim? Não. Ah, mas você come isso num desse. Numa caixinha de suco dessa. Você tá tomando chocolate tudo, como se fosse colheradas de açúcar. Colheradas. Só de olhar enjoa, gente. Colheradas e colheradas de açúcar. Entendeu? E assim, é de fato viciante. Quanto mais você tem contato, mais você quer. E isso vai gerando todo um processo de adoecimento do organismo. O açúcar mesmo. Você na clínica, você recebe pacientes com outras queixas e depois você vai descobrir que precisa mexer lá na alimentação? Queixas? Sim, com certeza. Com certeza. E hoje, né, acaba que você vai refinando o olhar e aí a mãe às vezes traz outras questões pra você, tá? Ele sente muita dor no joelho, entendeu? Ele tem uma sonolência. Olha, tem após isso. se alimentar e tudo mais. Aí você vai fazer um diário alimentar.
Tem tudo a ver com a Tem alimentação. tudo a ver com a alimentação. Aí você faz exames, aí você acha um açúcar, uma glicose alterada, um colesterol aumentado, um triglicerídeo aumentado. Aí você vê que aquele corpinho já está trabalhando em sobrecarga. Dentro desse cenário, né, eu não sei direito se meu filho está comendo bem, eu não sei bem o que oferecer, quando que eu preciso procurar o nutrólogo? Então, sempre que você pensar que os hábitos podem não estar bons, que essa criança está acima do peso, ou também, né, ampliando todo o atendimento abaixo do peso e outras questões que a gente também cuida, você deve procurar o pediatra nutrólogo para que a gente faça um exame de bioimpedância, para a gente entender que hoje, avaliar o peso na balança, avaliar somente o IMC, não nos dá uma avaliação fiel dessa composição e dessa estrutura de organismo. Esse exame permite que a gente entenda a composição corporal. A quantidade de água, a quantidade de osso, a quantidade de músculo e a quantidade de gordura nesse corpo. Muitas das vezes, a quantidade de gordura e a de músculo estão em desarmonia. Eu tenho mais gordura do que músculo, tá? E a gente também avalia hidratação, porque beber água hoje não é mais brincadeira ou moda, tá? Isso aqui é saúde. Então, a gente calcula a quantidade de água por dia que aquela criança... Nessa consulta você consegue ver? Exatamente, exatamente. Então, quando o adulto vai no nutrólogo, muitas das vezes ele busca perda de peso. Quando a criança vai na consulta, inicialmente, o nosso primeiro objetivo não é perda de peso. É que pelo menos ela mantenha isso sem ganhar. Ao longo de um tempo, ela vai crescendo e adquirindo novos hábitos, melhorando a relação dela com a alimentação, fazendo atividade física regular, essa proporção de músculo e gordura modifique. Então, a cada consulta, a gente vai rever as coisas, vai repetir os exames. E é muito, muito, muito gratificante para mim, para a família e para a criança quando ela vê o resultado. Ai, que legal. Entendeu? É muito legal. Porque você vê que a saúde está acontecendo. Você está voltando para o caminho do sucesso. Entendeu? Então, assim, é muito gratificante quando todo mundo entende a importância daquilo e a gente chega no objetivo que a gente quer. Então, para quem está assistindo, independente do meu filho estar magrinho, com mais corpo, mais cheinho, ou mais ou menos, é importante eu saber se ele está hidratado, eu saber um pouco sobre essa questão da musculatura, da saúde óssea e tudo mais. Com certeza, com certeza. E eu imagino que de pequenininho é muito importante mesmo, né? Porque aí você já consegue ter uma vida muito mais saudável, né? E eu ia te perguntar a respeito do desenvolvimento da criança, porque a criança, logo depois dessa primeira infância, ela já vai para a escola e aí tem todo esse contato com a aprendizagem. Tem alguma relação nessa saúde com a aprendizagem? Com certeza. Lembra da plantinha? Se eu tenho uma terra com um adubo bom, tá? Eu vou ter essa planta crescendo de forma saudável. Então, uma criança desnutrida é uma criança que vai sim ter comprometimento cognitivo, de aprendizado. Você tá entendendo? É uma cascata. É uma cascata. A alimentação, ela é a base para a formação daquele organismo que está crescendo, tá? Então, para essa criança ter um aprendizado legal, a criança que estuda de manhã, ela precisa acordar e tomar um café da manhã que vá nutri-la, diferente de comer e se alimentar, tá? Então, a longo prazo, sim, esse adubinho bom, com vitaminas, com nutrientes, com proteína, hidratado, vai fazer essa criança ganhar, sim, no aprendizado, de forma cognitiva, habilidades e até emocionalmente. A alimentação interfere. Muito interessante, né? A gente estava falando um pouquinho sobre a recompensa, sobre o afeto. Às vezes a gente escuta os pais, né, falando: coitado, não pode comer um doce, um brigadeiro. Coitada da criança, atribui muito... Tem até uma culpa, né? Exatamente. É um tadinho, né? É um tadinho. Como é que você lida nessa questão das festas, assim, por exemplo? Então, né? Saquinha surpresa... Sempre vem uma guloseima ou outra, tá? Eu acho que tudo na vida da gente é equilíbrio. Tudo na nossa vida. Se a gente dirige acima da velocidade, a gente está correndo riscos. Se a gente... em vários sentidos da nossa vida, a gente tem que ter equilíbrio. E aí, chegou a saquinha surpresa...
faça um combinado. Então, hoje você vai comer um desse, tá? E o outro a gente vai guardar. E aí, num outro momento, a gente pode comer um desse, sabe? A gente tem que ter equilíbrio. Por quê? Porque se a gente lembra que o açúcar é viciante, se eu como tudo aquilo num dia, no Amanhã outro dia eu quero mais. mais. É verdade. Exatamente. Tá? Então, assim, tenha equilíbrio. Óbvio que, às vezes, dependendo da situação, a gente pede pra dar uma segurada. Porque a gente entende que aquilo não é benéfico. Mas pra gente achar essa questão do tadinho, e a gente sabe que tem um paladar gostoso, aquilo nos dá uma sensação, né, gostosa. A gente acha isso. Então, hoje a gente vai comer tá? E a gente vai saborear esse a gente vai aproveitar esse momento. A gente tem que entender que o alimento só faz sentido enquanto ele tá na nossa boca. Depois que você engoliu, não interessa mais. O estômago sente gosto? Não sente. Não sente gosto. Então, a gente tem que aproveitar aqui. Então, não adianta também comer... Nesse sentido, tem então a ver também com o tempo que a gente está ali mastigando e deglutindo Exatamente. Então, vamos lá. Lembra que muito antigamente, quando você ia na nutricionista, ela falava que tinha que mastigar 30 vezes? Não é pelas 30 vezes, mas é pelo tempo que o alimento tá na sua boca e você tá percebendo aquele sabor. E o seu cérebro tá entendendo que você tá comendo. E ele tá ligando o sinalzinho da saciedade até você engolir. Então, a gente tem que aproveitar o que a gente come. Então você tem que estar prestando atenção ali. E como é que faz com as telas? Nesse caso. Não porque pode. a criança, às vezes, a mãe bota ali um tablet, né? Ou a própria TV para a criança assistir e comer, né? Exatamente. E comer rápido, às vezes. Dentre os combinados, está esse combinado. O mundo, né? A tecnologia, a inovação nos trouxe a realidade de que é muito legal e é muito... Você aproveita muito o seu tempo se você estiver comendo e resolvendo coisas. Isso é furada. É furada. Apesar do nosso cérebro ser muito inteligente, ele não consegue dar atenção a duas atividades. Então, ou você está resolvendo, ou você está se alimentando. Olha. Então, precisa Senão ser um ato consciente. Você tá só comendo, igual no cinema. Para se alimentar é um ato consciente. Você tem que estar aqui, eu tô aqui tomando esse café, essa quantidade, né? Aproveitando consciente. esse momento, tendo consciência do que Legal. você está fazendo. Isso vai sinalizar saciedade. Entendeu? E às vezes você vai comer muito menos do que você comeria se você tivesse distraído. Então, a gente faz esses combinados. E aí, lembra dos exemplos? Se essa família vai à mesa, fazer a refeição à mesa, todo mundo junto, e eu não tenho tela, eu não tenho televisão, eu não tenho celular, eu não tenho as coisas, a chance, tá, de todo mundo se alimentar melhor aumenta muito. Muito, muito, muito. Parece que a gente tem que dar alguns passos atrás, né? Porque muito antigamente tinha essa coisa, né? Primeiro que as casas, né? Até por situação financeira e o advento da tecnologia está começando, né? Primeiro que não existia celular. Para começar, tem gente que não sabe que o celular é recente, né? Eu, na minha adolescência, não tinha celular, não, né? Eu também não. A TV era, assim, uma para a casa inteira quando tinha, né? Exatamente. E as famílias se reuniam mais à mesa. Com e não certeza. tinham acesso a industrializados. Eu, na minha infância, que nem foi tanto tempo assim, né, gente? Eu lembro, assim, que nas festas que a gente tinha acesso a refrigerante, né? E aí parece que realmente isso foi se perdendo, né? Foi se Nós perdendo, conseguimos... as coisas foram chegando e cada vez mais em quantidade mesmo, em frequência durante a semana, entendeu? Em frequência ao longo de um dia, tá? E aí são hábitos que foram adquiridos, que por um tempo foram legais e que ao longo de um tempo a gente viu que isso não é saudável. E aí você me pergunta assim, Ju, mas antigamente as crianças comiam isso. Ok, mas as crianças passavam a tarde inteira na rua jogando bola, entendeu? Ativas. E hoje eu tenho uma criança que quer comer isso, ficar sentada na frente da televisão a tarde toda, jogando no celular, jogando no videogame. Então, essa falta de gasto, essa inatividade, esse sedentarismo que fez o desequilíbrio acontecer. Certo. Entendeu? E aí, a gente tem aumento de tudo aquilo que você me perguntou. Diabetes, pressão alta, toda aquela coisa. Ninguém quer ver uma criança, ninguém quer ver um adulto assim, mas uma criança, sobretudo, perder a infância, perder a sua juventude, né? A gente tá falando de coisa muito séria. É muito sério. Uma criança que fica diabético
por esse motivo, tá? A gente não tá entrando no diabetes por outras causas, tá? Mas fica diabética por esse motivo, ela vai tomar insulina todos os dias. Poxa vida. Aí Por sim, uma tadinho, coisa né? evitável. Isso Olha é que só. mais dói o coração da gente. É. Você tá entendendo? Por uma coisa que você podia evitar. Pode ser um pouco pragmático, mas para aquelas pessoas que ficam, ai, coitado, ele não come açúcar, eu acho que esse é o momento de dizer, coitada dessa criança que precisa estar num hospital ou estar tomando uma insulina, né? Que é uma picada diária. Exatamente. Tem que, acho que o olhar da gente tem que se reverter para esse sentido. Coitado é a criança que está doente e não está tendo acesso à saúde. Essa é a criança coitada. Agora, se você está privando o seu filho de uma coisa que não faz bem a ele, isso é amor. É verdade. Isso é amor. Isso é amar. Juliana, você é mãe. Sim. Como é que faz? Agora vamos falar assim, né? Bem particularmente, né? Como é que você lida com isso? Então, não sou perfeita. Meu filho não é perfeito. Mas assim, ó, você acha que no meu carrinho de compras eu compro um leite condensado? Por quê? De noite, quando eu chego cansada, quando eu quero alguma coisa pra me dar um prazer e tudo mais, sim, eu vou fazer um brigadeiro. Então não compro. Certo. Não tem no meu armário refrigerante, biscoito recheado. A gente não pode falar os nomes, né? Mas aqueles franguinhos, Certo. tá? As salsichas, os macarrão instantâneo, não tem. Aham. Não tenho. Não Isso tudo é tenho muito no meu rápido, armário. muito prático, muito barato. Mas é uma ilusão. É uma ilusão, né? Porque assim, o custo-benefício a longo prazo é muito maior. Porque olha só, aí você economiza no hortifruti, tá? Aí você compra vários biscoitos, vários dessas coisas todas que a gente falou, e aí depois você compra remédio pro seu filho. Isso é verdade. Tá entendendo? Que essa economia não bate, não fecha essa conta, tá? Então, assim, meu filho vai à festinha? Vai. Ele toma um refrigerante? Sim. Quando isso acontece? Qual é a frequência disso em uma semana, em um mês? Muito pouco. Então tem esse equilíbrio. Não é que é proibido, né? Não é proibido. E, na verdade, a gente tem que entender isso. Viver da proibição é muito ruim. É muito ruim. Então, a gente tem que aprender a melhorar a nossa relação com a comida. Aí, eu vou numa festa, então, que vai ter salgadinho. Então, eu vou tomar água. Não preciso tomar mais o refrigerante. Entendeu? Certo. Na lancheirinha dele, ele leva as frutinhas, rola algum biscoito. Então, é aquela história. Vamos comprar os biscoitos do lanche. Eu vou escolher o recheado, o que tem um monte de açúcar adicionado, ou a gente vai tentar uma opção melhor. Voltamos. É um desafio. Eu não sou perfeita, meu filho não é perfeito, mas é uma busca diária Legal. por uma escolha melhor. E não precisa ser aquela quantidade, um pacote inteiro, né? Não precisa ser um pacote inteiro. Mas dá pra beliscar ali e provar. Exatamente. Você falou que tem a frutinha junto. Sim, tem fruta, tem um pãozinho com queijo. Ah, legal. Outra coisa, né? Que a gente acha que é o máximo e não é. Mortadelas, peitos de peru, presuntos. Os embutidos. Não. O Não. queijinho pode. Tá fora de moda. Tá fora de moda. Demodê. Tá fora de moda. Cortamos, Tá? O queijinho, ok. Então, e aí a gente, lembra? Vamos escolher o menor risco. Então a gente coloca um queijo. Tá, legal. Tá? Não é, a gente não vai fazer uma dieta restritiva para a criança. A criança precisa de todos os alimentos da pirâmide alimentar. No seu equilíbrio, na sua quantidade adequada para cada faixa etária. Tá? Então tá. Você falou aí de alguns alimentos aqui, durante esse percurso, né? Tem alguns, assim, que são realmente os vilões, né? Tem. Os vilões mesmo, assim. Você consegue elencar alguns pra mim? Só pra quem tá assistindo já ficar ligado. A salsicha é a campeã, talvez. Vamos lá. Aí nós falamos do miojo. Miojo. Não, miojo. Mas o que a gente pode falar aqui? Pode falar? Pode. Nugget. Não, você não... E aquele guaraná do copinho. Do copinho. Se o mundo não tivesse esses quatro Esses alimentos... quatro, olha isso, gente. Salsicha, a gente viveria muito melhor. Então pronto, você está assistindo essa entrevista, você já corta esses quatro, e aí você marca com a consultora Juliana, você já está no meio do caminho. Exatamente, a gente já começou muito bem. Muito tá? bem, legal. Eu falo, é impactante, né? Mas eu digo o seguinte, não compre, não tenha e não dê. Já é um início muito
muito, muito grande pra gente achar o caminho do sucesso. Perfeito. E é isso. Vamos ficar com essa frase, né? Não compre, não tenha e não dê. Ah, Carol, então como é que eu faço? Então você vai procurar a doutora Juliana. Exatamente. Tá bom? E vai se informar, gente, porque informação nunca é demais e saúde é o que importa. Acho que com saúde o resto a gente resolve, né? Principalmente com olhar para nossas crianças. Foi um prazer te conhecer. Que bom que você está na nossa cidade, que você é uma especialista, né? Porque nós temos falta de alguns profissionais na cidade. Às vezes a gente precisa sair da cidade. E é bom poder ter isso aqui, acesso, né? A nossas mãos, né? E contar com uma profissional tão importante como você, principalmente falando das nossas crianças, né? Foi muito bom te conhecer, Juliana. Obrigada, foi um prazer Tô pensando na minha alimentação, tá? Vou sair dessa entrevista aqui. Nosso editor tá ali, gente, que já tá, ó, pensar melhor sobre a nossa saúde. Obrigada, tá bom? Obrigada, um beijo. O Diário Mais Podcast vai ficando por aqui. Até a próxima.